noite. 6h20. Eu dou palestra, participo de debate já há muito tempo e primeira vez que eu me deparei com esse formato aqui foi um trauma que eu achei que fosse um trauma só na primeira vez e continua sendo, porque aqui a perna treme e a plenária inteira vê. Então, primeira vez foi no Itaú Cultural, lá em São Paulo, e ainda tinha lapela, não tinha microfone de mão, então aí não tinha nem o que fazer. Aí eu fiquei dando cambalhota. Você está na vantagem aqui então, hein? Estou na vantagem aqui. Mas bacana. Eu sou da CUFA, da Central Única das Favelas, nascido e criado na Cidade de Deus, Jacarepaguá, ali bem próximo à Barra da Tijuca, que para quem não conhece. Lancei um livro chamado No Olho do Furacão. Me formei basicamente na CUFA, nas oficinas de teatro, audiovisual, cinema. Trabalhei durante um tempo na PUC, na área de comunicação social, e que já era um pouco o que me aproximava da minha área. E vim, né, durante esses anos, hoje eu estou com 35, e basicamente 15 anos eu estou dedicado ao trabalho na área de movimento social e cultural, artístico. Fundei uma companhia de teatro, que se chama Companhia de Teatro Tumulto, e várias coisas foram acontecendo, né, ligado nessa área. E uma coisa muito curiosa, a minha primeira ação concreta dentro da CUFA, como militante da área social, foi, eu acho que em 2002, digamos assim, uma reunião com no então Marcelo, atual secretário de Trabalho e Renda do governo do César Maia. E hoje a nossa pauta aqui é trabalho. Assim, então, estou fazendo também uma viagem no tempo. Então, a CUFA, a gente vem desenvolvendo várias iniciativas em várias áreas diferentes, e eu já transitei por todas as áreas da CUFA. Hoje eu estou num cargo duplo lá, como secretário-geral da instituição e como diretor também de um dos programas de TV da CUFA, que é o Aglomerado. Você vai ver a beleza que tem por dentro dela. Abre a janela. Eu sou o negro gato. Eu sou o negro gato. Anoitecer. Espero você voltar. E aí, galera, vocês gostam de flanelinha? Já teve vontade de levar um deles para casa? Quando você vê um, você passa adiante ou você dá um trocado pro cara? Muita gente gosta de falar mal do flanelinha. Agora é a vez deles se defenderem. Falam tanto mal dos flanelinha, mas tem um guardador, que é diferente do flanelinha, concorda? Toda criança chora quando quer ser atendida por alguém. Pode ser a vovó, titia, enquanto a mamãe não vem. Meu nome é Robson, trabalho aqui fora dando assistência a todos os convidados. Só pode botar ali, por favor, naquela vaga ali, ó. Fácil é falar de mim, difícil é ser eu. Lera chorou, eu te disse, Lera, vão te tomar teu amor. Meu nome é Maria da Graça Mota Belfort, mas o meu nome artístico é Roxa, e eu adoro ser chamada por Roxa. Comecei a cantar o Cacuriá Teté, passei a ser mestre de tambor de crioula e tô nessa até agora. Gosto de dançar tambor de crioula, adoro ensinar. Tambor levantou poeira. Na porta do laborache, tambor levantou poeira. O surf na montanha é essa integração do homem
com a natureza. Você não precisa, não se utiliza de nenhum meio para praticar o surf na montanha, senão apenas do tênis, de um calçado. Meu nome é Gevide Silva Ferreira. Queria dizer para todos vocês que eu sou de Sergipe, Aracaju, muito macho, onde tem só caba macho, velho. E olha, não bate fraco não, viu? É forte, viu? Mas aí, como tudo que é bom dura pouco, chegamos ao fim do aglomerado deste sábado. Mas só na TV, nega Giza, porque o nosso site nunca sai do ar. Você pode entrar no www.programaglomerado.com.br ou então nos seguir no nosso Twitter, @aglomeradotv. O Twitter tá ligado e você pode agora, seguindo e acessando lá, você vai saber o que vai acontecer e o que a gente também está postando nesse momento. E para finalizar, não poderia ser diferente. Vamos com mais Pedro Luiz e a parede! Faz uma dinâmica baixinho ali. Mandando um papo reto, junto e misturado. Tamo aqui em Madureira no programa Aglomerado. Eu quero mandar caia na minha rede com o Pedro Luiz e junto com a parede. Então, por favor, vem e agiliza. MV Bill junto com a nega Giza. Mandando um papo reto, junto e misturado. Já falei, a gente tá aqui no Aglomerado. Vou mandar um papo pra você se ligar. Pedro Luiz, o papo vai esquentar. Mandando o papo reto pra você, na moral. Vamos voltar com o refrão que é do real. O real é o real, é o real, olha o real. O real aí é o real, o real aí é o real, aí é o real. Aí escuta pra acabar, ó. Então, eu não sei mais quantos tempo eu tenho ainda para falar aqui. 30 segundos. Os 30 segundos dá para resumir. Então, esse programa, acho que falando talvez mais especificamente dentro do tema, né, diálogos a respeito de trabalho, a gente, na CUFA, tinha uma questão muito grande, que foi quando a gente começou com essa história de trabalhar com cinema, audiovisual. O Cacá Diegues foi um primeiro padrinho assim nosso, né? E a gente pegou e falou, cara, ó, esse negócio de vir aqui dar aula pra gente é muito bacana. Agora a gente quer fazer essa parada também. A gente vai ter que dividir esse mercado aí, né? Porque vir aqui ensinar a gente a fazer é legal. Agora a gente vai ter que dividir essa fatia desse bolo. E foi bem legal que ele falou, cara, mas não sou eu que vou dar nada para vocês, não. Vocês têm que conquistar o espaço de vocês e criando o caso. Eu lembro que era um termo que ele falava, né? Cria o caso e depois resolve. E a gente foi resolvendo, metendo as caras. E esse programa, por exemplo, ele é um programa que ele é 100% CUFA, né? Feito em parceria com a TV Brasil, do ponto de vista da exibição, mas toda a equipe é de jovens que vieram de favelas, não só formados na CUFA, né, mas tem jovens formados no Observatório de Favelas, no Afroreg, Nós do Morro e outras várias instituições parceiras, mas ele, na verdade, virou uma forma de esses jovens que se formaram, de alguma forma, no audiovisual e estavam sem mercado até então, estarem trabalhando dentro das suas áreas e com possibilidade de depois saindo desse programa ou trilhar em outros programas, como tem sido. Acho que, de certo modo, acho que o vídeo falou um pouco do que é o programa, eu falei um pouco do que é a CUFA e como é que a gente chegou nesse lugar, né? Legal. Por falar em vídeo, em mídia, esse programa é bom, né? O seminário está sendo transmitido ao vivo pela TV Redentor. Streaming online, é assim, né? É assim, Fê? Streaming online. Através da Web TV Redentor. Para acompanhar, é só acessar o www.redentor.tv.br e você pode acompanhar ao vivo. No caso de vocês já estão acompanhando ao vivo, mas podem acompanhar os outros painéis e as outras mesas, se vocês não estiverem aqui, claro. Ok? E agora, o nosso querido Ari Aloraldo falar um pouco a respeito do trabalho da Agência de Desenvolvimento Solidário.
Som. Funcionando. Agradecer aí o convite feito pela SEAT e dizer que o tema que eu vou abordar é um desafio que nós, a gente vem trabalhando, o Clemente do Diese na mesa anterior, ou na bancada anterior, estava... Clemente, então, na mesa anterior, estava colocando um pouco da questão da culpa, né, ou do tamanho do problema que cai, às vezes, no colo do trabalhador. Né? Nós, da ADS, Agência de Desenvolvimento Solidário, é uma agência ligada à Central Única dos Trabalhadores, a CUT, e nós entramos nesse debate no final da década de 80, início da década de 90, onde um pouco da contextualização também foi falado aqui na mesa anterior, em que milhares de trabalhadores perderam os seus postos de trabalho em função da entrada do Brasil no processo da globalização. Então, isso forçou com que a gente viesse a debater um pouco com uma parcela significativa da população, porque muitos dos trabalhadores que perderam o seu posto de trabalho naquele momento eram trabalhadores que eram ligados a sindicatos e os sindicatos ligados à CUT. Então, de qualquer sorte, os trabalhadores nos procuraram e a gente começou a fazer esse debate no interior da CUT, até que, em 99, surge a Agência de Desenvolvimento Solidário, para tratar do tema que a gente chama de economia solidária, que eu não sei se todos aqui... Esse termo é um termo familiar, mas são iniciativas que nós começamos a desenvolver em função da quebradeira de indústrias, de empresas, principalmente na região sul e na região sudeste, em que nós passamos a orientar os trabalhadores a assumir o controle daquelas empresas que, na época, haviam falido, e começamos a entrar numa pauta que nunca foi a nossa, que é fazer gestão de empresa. Enfrentamos um monte de problemas, muitas delas quebraram mesmo, ou seja, fracassamos. Agora, muitas delas a gente conseguiu dar a volta por cima e elas funcionam hoje, funcionam muito bem. Então, em 2008, a partir da gama de empreendimentos e de empresas que nós formulamos muito debate, enfim, em todo o país, no sentido de que os trabalhadores deveriam se tornar empreendedores. Então, a partir daí, nos forçou a dar um outro salto de qualidade, que os gargalos que tem nessa temática, que apareciam naquele momento e hoje, inclusive, eles estão aí, que é a questão do crédito, a questão da comercialização, a questão da gestão, principalmente nas empresas que nós orientamos os trabalhadores a assumir o controle. Então, na parte de gestão, a gente tinha quase que nenhuma experiência. E começamos, então, a organizar o que nós chamamos o tripé da economia solidária, que é aquela parte que cuida do crédito, da produção, e eu vou agora, daqui um pouco, falar sobre a questão da comercialização, que é o tema que a gente está desenvolvendo em todo o Brasil. Então, nesse primeiro momento, a gente fez esse recorte e organizamos, então, milhares de empreendimentos no Brasil todo. Esses empreendimentos eles vão desde da questão do artesanato até a indústria de pesada, principalmente na região do ABC. Então, eu costumo dizer que nós, hoje, cuidamos até de botão que a gente coloca na nossa roupa, até a roda de trem, que são coisas que a gente tem hoje em todo o Brasil. E, em 2003, com a chegada do presidente Lula na presidência, criou-se a Senais, que é uma secretaria ligada ao Ministério do Trabalho, que passou a tratar e cuidar desse tema da economia solidária. A partir daí, conseguimos vários outros parceiros, né? O debate se disseminou em todo o Brasil. Hoje, a gente pode dizer que a economia solidária é uma realidade no Brasil, mas os problemas eles persistem. Quando a gente fala na questão do crédito, por exemplo, existe crédito, né? Só que as condições para que os empreendimentos possam acessar esse crédito,
que é o problema, né? Porque os pequenos empreendedores não têm a garantia que os bancos, que as agências de crédito pedem. Então, é um problema em que pese o governo tem dito que tem crédito para o segmento da economia solidária, mas o acesso ele é muito, muito difícil. A questão, por exemplo, da gestão é uma coisa que a gente tem também formulado, temos feito parceria com universidades, né, para que a gente possa estar aperfeiçoando aí o nosso modelo de fazer gestão de empresas, né. E na questão da comercialização, que é o tema que, para mim, me colocou, né, em situações que eu jamais imaginava que iria estar fazendo, né. Eu que sou do interior do Rio Grande do Sul, bem do interiorzão do Rio Grande do Sul, numa cidade chamada São Borja, vira a estar debatendo a questão de moda, por exemplo, né, que, além de debater isso no interior da CUT, a questão da moda, para nós que não tínhamos noção nenhuma da questão da moda, né, a gente organizou alguns desfiles de modas, inclusive no circuito da moda, aonde a gente ficou, num primeiro momento, completamente deslocado, né? Só que a gente fez tão bem feito o trabalho que, por coincidência, fomos convidados a participar de outros fóruns de moda. E, até recentemente, a gente fez uma coleção de camisetas, assinada por 10 profissionais da moda, onde é uma campanha que a gente fez, né, de inclusão, chamada Todas as Cores e Todos os Amores. Então, ali foram 10 profissionais da área da moda que assinaram essa coleção. E para nós, a questão de debater isso com a sociedade e com o governo e com os empresários tem nos colocado num desafio bastante grande, porque as empresas, por um lado, têm a sua política de responsabilidade social. Todos devem ter ouvido falar desse tema empresarial. Só que, como eu trabalho na questão da comercialização, né, todos os produtos que a gente estimulou a serem produzidos, o grande gargalo que tem é como é que tu acessa o mercado, como é que tu bota o teu produto para ser comercializado. E como é que tu afasta aquela figura que nós chamamos de atravessador, outros a chamam de facilitador. Então, a gente surge nesse momento para enfrentar esse desafio da comercialização. E a gente criou a Conexão Solidária, que é uma central de comercialização, que ela funciona lá em São Paulo, a sede dela é lá em São Paulo, num bairro chamado Belenzinho, onde a gente, além das políticas que tem da área de governo, né, nesse tema da economia solidária, principalmente no campo, onde tem avançado bastante essa temática da economia solidária, o governo aprovou lá que 30% do que se consome na merenda escolar tem que ser comprada por empreendimentos da economia solidária. E também tem o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, da Conab, em que 30% também tem que ser comprado de pequenos produtores, ou seja, o pessoal que nós chamamos da agricultura familiar. Na CUT, no último congresso da CUT, ela aprovou que 30% também do que a CUT consome tem que comprar de empreendimentos da economia solidária. A gente estima que a CUT, só a grife CUT, ela utiliza em camiseta em torno de 1 milhão de camisetas ano. Então, a CUT é uma entidade grande, está em todo o Brasil. Então, a gente tem um mercado interno nosso que a gente também está agora estimulando para que a gente possa dar conta de que o que nós consumimos, nós mesmos possamos produzir. E nas empresas que têm a responsabilidade social, tem se colocado como empresas que têm responsabilidade social, a gente tem discutido um pouco o que é essa responsabilidade social das empresas. Para alguns empresários, dar 50 mil reais para uma ONG e, bom, eu estou fazendo aqui a minha responsabilidade social. Qualquer problema que tem na empresa, do ponto de vista de gestão, algum outro tipo, corta aqueles 50 ou 100 mil reais que repassa
e, quando melhorar a vida, a gente toca. Então, não é uma política prioritária para muitas das empresas, né? Porque qualquer movimento que tenha do ponto de vista da conjuntura econômica, esse valor ele é cortado. Então, esse debate para dentro das empresas, a gente tem feito e temos nos qualificado para fazer esse debate, porque fizemos uma parceria com o Instituto Ethos, né, que trata desse tema da responsabilidade social, onde a gente tem dito para os empresários que tem que juntar, né, a parte da responsabilidade social com a parte da empresa que faz as compras. Porque a empresa faz um bom discurso sobre a responsabilidade social, só que, na hora de comprar os produtos, eles não compram os produtos, né, da economia solidária, que é aquele segmento que eles, inclusive, em muitas situações, apoiam. Então, esse é um desafio que nós temos colocado para que essas pontas possam ser juntadas, né, para que a gente possa, enfim, ter uma política na empresa, de fato, voltada para a questão do empreendedorismo social. Nós temos na nossa central produtos, que nem eu falei, desde o botão até a roda de trem, mas a gente também tem produtos da alimentação, tem produtos do serviço. E, na área da alimentação, e aí eu falo que nós precisamos trabalhar um pouco com a questão da formação, porque temos muita coisa do Rio Grande do Sul, né, no Nordeste, na área de suco, na área da área da alimentação. Só que falta política para as secretarias de turismo, por exemplo, né, porque, quando você termina um evento, você vai, no Rio Grande do Sul, é comum de ir para uma churrascaria, né, que em São Paulo é pizzaria, né? E aí, quando a gente vai, enfim, fazer as refeições, ao invés de se pedir um suco, né, um suco natural ou alguma coisa saudável, né, se busca lá o refrigerante, aquela coisa que é industrializada, e que nós, aos poucos, estamos enfrentando esse debate para que se substitua o refrigerante industrializado por um produto saudável, né. No Ministério da Educação, a gente tem forçado um pouco esse debate também em relação à questão da educação alimentar, porque é um problema hoje já bastante grande, a obesidade infantil. Então, a gente também tem provocado esse debate no Ministério da Educação para que as cantinas das escolas possam vender ali um produto saudável, para que as crianças não venham a ter problemas mais tarde de saúde, de hipertensão, que isso acaba, de uma certa forma, agravando mais ainda um problema problema social, né? Então, essa proposta que a gente vem desenvolvendo, para muitos tem sido uma proposta inédita no país, né? Porque, além da gente trazer produto lá do extremo do país, né, tipo do Acre, do Rondônia, da Amazônia, enfim, para vender aqui em São Paulo e comercializar aqui em São Paulo, nos força a debater um monte de outras questões, como, por exemplo, logística, né? A logística é um problema, né, em todos os levantamentos que a gente faz, né, das estatísticas dentro da nossa central, tem levado em conta aí a questão da logística, né? E o debate hoje, né, ele é interessante, porque ele é um debate muito atual, essa questão da sustentabilidade, do consumo consciente, né? Então, a gente tem procurado entrar nessa carona desse debate e discutir com a sociedade, né, o que é esse consumo consciente, né? Que a gente acha que é muito falado sobre esse tema, mas pouco exercitado, o consumo consciente, né? E concluindo um pouco a minha fala, nessa área do têxtil, por exemplo, né, praticamente todo mês sai uma matéria, né, na mídia, né, de empresas, grifes, famosas, utilizando mão de obra infantil, mão de obra escrava, importando, inclusive, mão de obra dos países aqui do entorno do Brasil, né, essas pessoas sendo confinadas,
né, principalmente ali na região do Brás, ali em São Paulo, tem outros estados que também fazem a mesma coisa, mas ali se concentra muito isso. Pessoas confinadas produzindo para essas grifes, né, e isso, para nós também, é interessante quando sai uma matéria dessas, porque essas que saem no jornal, na mídia, é uma gota no oceano, porque a gente conhece como é que isso funciona, né? E, para nós, acaba sendo uma coisa que nos dificulta a vida, porque quando a gente vai botar uma camiseta para vender no mercado, né, aquela parte que não é visível, que é aquela parte, né, que é o modo, o jeito de fazer diferente dessas empresas tradicionais, onde a gente não tem mão de obra escrava, onde a gente paga os tributos todos, né? Esses produtos aí que são feitos na periferia, em células, né, que a gente chama de facções, eles não, o produto vem, a procedência do produto ela é duvidosa, a mão de obra, a gente sabe que o material acabado ele acaba sendo muito barato, porque a mão de obra ela é uma mão de obra muito fácil, é a mão de obra escrava, né? Então, esse tema é um tema bastante complexo para a gente, porque, além desses gargalos que a gente que eu estou colocando aqui para vocês, né, tem um outro recorte também na área da alimentação. Hoje tem em torno de 5 grandes redes de supermercado que operam aqui no Brasil, né, e essas grandes redes de supermercado não são brasileiras, né, e o nosso produto ele tem que chegar para ser vendido nesses estabelecimentos a preço muito vil, né. Então, a gente tem orientado para que a gente não coloque o nosso produto nessas grandes redes de supermercado, porque ali a gente não tem condições, né, de ganhar o debate, porque a grande rede de supermercado eles apertam no preço o que dá. E o governo, né, acabou firmando recentemente um convênio com essas redes de supermercados, né, e, em contrapartida, os supermercados empregam trabalhadores, né, que estão naquela faixa dos 14,2 milhões de pessoas na extrema pobreza. Então, a contrapartida que os empresários, entre aspas, dariam seria nós colocaríamos o produto organizado para as grandes redes de supermercado e, em contrapartida, as grandes redes de supermercado empregam essas pessoas que estão nessa situação. Nós temos enfrentado o debate e temos dito que o governo tem que desenvolver políticas, né, para que o produto ele possa ser colocado nas pequenas e médias redes de supermercado, né, que são, muitas vezes, aqueles mini-mercadinhos que estão no térreo do nosso prédio. Porque, daí, sim, a gente consegue discutir melhor. Porque o produto, em que pese, ele vai para a grande rede de supermercado, aquelas lojas que tem no térreo do nosso prédio, eles vão nas grandes redes de supermercado comprar aquele produto. Então, a gente quer fazer o processo direto já com o mercado, ou seja, com o varejista, né? Então, esses são alguns dos problemas que a gente tem enfrentado nesse segmento da economia solidária. Para nós, ele é extremamente importante, é um negócio apaixonante, porque eu não falei aqui, mas no recorte, por exemplo, do artesanato, né, estou falando muito, tem artesanato em todo o Brasil, mas isso principalmente na região norte e nordeste, né, que são a maioria das pessoas que estão envolvidas com isso são mulheres, são pessoas idosas, né, e, em alguns casos, mulheres trabalham escondidas do marido, porque, em alguns lugares, tem aquela que a mulher não pode ganhar mais do que o marido, então a mulher não pode ter uma renda, né, porque vai competir com o salário do marido. Então, tem situações N, né, no Brasil todo em relação a esse tema da economia solidária. E aí eu acho assim, para concluir aqui a minha fala, é o desafio aquele da gente começar a discutir um pouco dessa temática aí do consumo consciente, né? Quando a gente vai comprar uma camisa ou uma calça ou alguma coisa numa grande loja dessas aí, seria interessante a gente dar uma olhada também na procedência do produto, né? Porque não tem como nós competir, né, com essa temática da economia solidária,
onde o produto que nós vamos competir é produtos que vêm principalmente da Ásia, o produto, né? Ele chega aqui, a gente sabe, sei lá como que chega, e já chega direto, né, para as facções onde se produzem essas roupas, né? E fica a um preço muito barato, né? Então, a última reportagem que eu vi, que saiu agora na mídia, aí, já não é mais terceirização, é quarteirização e quinteirização da mão de obra, e mão de obra escrava ou semi-escrava, né? Então, eu queria parar por aqui para deixar um tempo para a gente poder estar debatendo melhor, né? Se alguém tiver alguma pergunta que gostaria de fazer para o Anderson e para o Ari, a gente vai pedir que vocês escrevam a pergunta no papel e daí encaminhem que a gente faz as perguntas, ok? E lembrando que nós temos uma página no Facebook também, é Agenda Social do Trabalho 2013. Lá vocês podem deixar os seus comentários e acessar as matérias que estão sendo colocadas pela Ludmila ao vivo e a cores aqui no próprio anfiteatro. Ô Anderson, vocês têm algum meio de financiamento? Alguém dá algum apoio financeiro para vocês? Nós temos aqui economia criativa e economia solidária. As pessoas são solidárias com a economia criativa ou não? Bom trocadilho. Então, na verdade, o Ari foi falando ali, eu fiquei com a minha cabeça aqui, tá pegando fogo aqui, depois de ouvir o Ari falar assim, o quanto o buraco é mais embaixo, dependendo de que lugar você está olhando, né? Os pontos de vista são bem diferentes. Mas o nosso trabalho da CUFA e em relação a essa área de audiovisual, nesse caso específico desse programa que eu mostrei, o solidário com o criativo somos nós mesmos, né? Porque é o próprio governo, né? Então, foi uma forma que, a partir da TV pública, o governo entendeu que deveria entregar para a sociedade uma produção de conteúdo que fosse feito, de fato, pela sociedade, não pelo governo, que fosse uma TV pública e que a gente pudesse estar colocando a mão e fazendo. Então, nós conseguimos essa oportunidade de fazer esse trabalho. É um orçamento considerável, é um programa que ele não é barato. Aquilo ali que vocês viram é o Viaduto Negrão de Lima, em Madureira. A gente transforma ele completamente. Quando a gente leva a pessoa lá para ver o local e depois mostra o programa, a pessoa, aquele local é aquele local mesmo ali. Então, uma coisa muito grande, tem muitas pessoas envolvidas ali. E os outros projetos, através de editais e lei de ICMS, não é tão solidário, é muito difícil. Você tem as grandes produtoras, né, já conhecidas aí do mercado, que trabalham tanto com TV, quanto com publicidade, quanto cinemas. Tem a O2, a Conspiração Filmes, a própria Luz Mágica do Cacá Diegues, e, enfim, lá em São Paulo você tem o Hector Babenco, você tem outros caras, outros nomes, e não estou querendo aqui colocar ninguém na cruz, mas sempre que você tem o resultado dos financiamentos, dos editais, é um massacre total, 13 milhões para um, 11 milhões para outro, e quando as pessoas te dão... Eu rodei um longa-metragem agora de documentário, chamado Remoção, que eu falo da remoção das favelas da década de 60 e 70, no Rio de Janeiro, que originou a Cidade de Deus, que é onde eu nasci e me criei, Vila Kennedy. Meus pais moravam no Macedo, meu pai morava no Macedo Sobrinho, aqui em Botafogo, e minha mãe morava onde é o estacionamento da PUC, que era o Parque Proletário da Gávea, que foi onde eu primeiro comecei a trabalhar na PUC, eu era flanelinha lá da PUC. E então foi muito legal quando eu cheguei naquele lugar, você foi, cara, minha mãe morava aqui, agora eu estou aqui trabalhando, e a gente foi removido daqui da Zona Sul, né? Eu não fui porque eu já nasci na Cidade de Deus, mas a gente foi removido ali, minha família, e foi para nesse lugar que era longínquo para a época. Então, assim, meu filme, a gente pretendia fazer ele com 800 mil para fazer um filme melhor, estruturado, e a gente só conseguiu
400 mil através de um financiamento da Petrobras, com lei de incentivo, mas assim é bem complicado. E assim, você faz um filme de 4 em 4 anos e com muita sorte. Então, tem muitos de nós... Só falar um pouquinho de mão de obra que você estava falando, eu levantei uma reflexão com meus colegas que se formaram nessas escolas populares de cinema, falando uma coisa que um certo dia eu entrei numa ilha de edição, os meninos, a gente estava editando lá, era, sei lá, 3, 4 horas da manhã, quase, 4 horas da manhã, e eu falei com eles, caramba, a nossa diferença do ponto de vista de mão de obra e remuneração, né, estou fazendo uma equivalência, para os nossos pais, é só porque ao invés da chave de grifa, a gente hoje usa o mouse, porque não tem muita diferença. Assim. Você tem um certo status por estar trabalhando na televisão, faz cinema, mas do ponto de vista da mão de obra e da remuneração, você está praticamente no mesmo patamar que seu pai, que era bombeiro hidráulico, que é o caso do meu pai. Assim. Mesmo eu que sou diretor, talvez seja até pior ser diretor, porque você não consegue tantos outros trabalhos como um cara que é editor, como um cara que é câmera. Você fica muito dependendo do seu projeto ali para aprovar. Mas você tem essa coisa, assim, a mesma nossa intelectualidade que vem da favela, nessa formação popular, ela não é encarada no mercado como propriamente intelectual. Ela é encarada por esse mercado que nos sufoca com esses grandes orçamentos, com essas produtoras que já estão estruturadas, como a mão de obra, como um menino da favela que vai ficar ali editando um vídeo, seguindo um roteiro, fazendo uma câmera, mas não propriamente usando a sua intelectualidade, a sua criatividade para fazer o todo. E aí é um jogo que você tem que ali meio que tentar sair ali para fazer o outro filme e para fazer uma outra coisa. Agora, não dá para recuar, né? Acredito que eu estou plantando ali algumas sementes, não é muito a minha praia semente, mas estou usando aqui uma metáfora. Estou plantando uma semente que talvez meus filhos, se quiserem colher, vai estar ali uma coisa mais bem estruturada, espero. Mas é por aí um pouco. Daí, pegando o gancho da semente e a plantinha da economia solidária, vocês também atuam na área de qualificação desses empreendimentos ou não? É na área de produção e comercialização somente, é isso? É que as coisas elas são complementares, né? Então, por exemplo, acesso a crédito, né? Eu tenho enfrentado muito esse debate do acesso a crédito, porque daí tem uma cooperativa, um caso concreto, uma cooperativa em Chapecó, né? Que trabalha com têxtil, né? E a cooperativa tem em torno de uns 10 anos, né? Tem conta no banco desde que foi fundada, né? Só que quando ela vai pedir lá o crédito, o financiamento, né? Aí se cria toda uma burocracia de papéis, né? Do banco para liberar o recurso, né? Então, de uma certa forma, a gente acaba também assessorando. Daí a gente vai para Brasília, né? E aí cita a situação lá daquela cidadezinha lá do interior, né, do Brasil, e aí para tentar resolver aquela demanda lá, né? Então, os problemas, por exemplo, de gestão, né, tem alguns empreendimentos que a gente tem que separar, né, no caso, e tratar da questão da gestão, né? A gente tem estimulado muito o trabalho de rede, né, porque daí na rede você consegue, né, sempre tem um que sabe um pouco mais do que o outro, você consegue compartilhar ali, trocar conhecimentos em relação a essa questão mais formativa, né, desde o aproveitamento da matéria-prima, desde da questão do saber fazer mesmo do produto, né, porque o produto que é feito aqui em São Paulo, né, tem muita dificuldade de se fazer em outra região, porque a qualificação, né, do trabalhador aqui da região sudeste ela é um pouco diferente da qualificação do trabalhador lá do norte e do nordeste. Então, acaba sendo um problema, né? Alguém teria mais alguma pergunta a fazer? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe 3, 4, 5, ok?
Então tá. Fazer alguma consideração final a respeito do trabalho que você desenvolve com a CUFA e com a ADS. E também já aproveita e passa 30 segundos. E passa o e-mail de vocês, e-mail não, perdão, o site, para que as pessoas que tenham interesse de conhecer mais o trabalho possam acessar os sites e saber um pouco mais. Então, o site é www.cufa.org.br. Acho que a consideração que eu tenho a fazer é que demonstra o quanto nós avançamos estar hoje aqui nesse diálogo, né? Digamos assim, né? Mais do que um debate, um diálogo, abrindo mais uma frente de encontros, digamos assim, que nos possibilite estar revendo conceitos e ajustando a nossa trajetória dentro daquilo que a gente se permitiu fazer. Então, acho que foi bem louvável assim estar aqui hoje. Tem um companheiro aqui, o Paulo Rasta, que está aqui, dá uma levantadinha de mão aí, né? Fundou a companhia de teatro lá junto comigo e faz esse programa de TV aí junto com a gente também. E isso é uma coisa que a gente está buscando por meios próprios. Assim, você falou bastante de relação com o governo, de como é que o governo pode ajudar. E para mim, ficou uma certa lição de como é que a gente pode sair do lugar de ficar reclamando, que apesar que esse não é o nosso papel, nem o meu especificamente, mas eu digo enquanto classe, né? Como é que a gente pode se organizar para tentar legislar alguma coisa que nos encaminhe para esse mercado de uma forma mais estrutural, né? Nós temos uma lei nova aí de audiovisual que faz com que todos os canais tenham uma produção nacional, o que abre, de certo modo, um mercado para a gente que está como produtor independente produzir mais coisas. Eu, particularmente, não sei se eu posso dizer que eu sou um privilegiado ou se eu posso dizer que é fruto da minha trajetória, da minha batalha. Mas eu cheguei em um momento que eu tinha 4 programas de TVs no ar, ao mesmo tempo. Assim, 2 no Canal Brasil, que era o Bagulho é Doido, com o MV Bill, e o Espelho, com Lázaro Ramos, o Aglomerado na TV Brasil, esses como diretor, e um como apresentador e diretor, que era o Cultura da Periferia, feito que era o desdobramento do meu livro, No Olho do Furacão. Então, eu fico um pouco nisso. É minha trajetória ou eu sou um privilegiado? E eu fico muito pensando em como é que a gente pode se organizar enquanto classe mesmo, né? Só uma coisa muito rápida. Quando eu escrevi meu livro, minha mãe foi lendo, né? Porque era uma coisa meio biográfica, não era para ser, era para ser da CUFA o livro. Mas aí acabou ficando um pouco biográfico, porque a editora pediu que eu contasse um pouco das minhas histórias. E aí minha mãe pegou meu livro para ler, antes de eu lançar, claro, porque falava da família, eu pedi para que todos me autorizassem a falar deles, né? Aí minha mãe falou, caramba, Anderson, eu não lembro da gente ter passado essa fome toda, cara. Porque no livro tinha muitas histórias assim, ela falou, cara, eu não lembro. Aí chamou meu pai, minha irmã, tipo, falou assim, ele tá escrevendo uma mentira aqui nesse livro aqui, dizendo que passou fome. Esse garoto passou fome? Ele passou fome nada. Aí ficamos lá em casa assim. Aí eu fui explicar para minha mãe que quantos meninos da Cidade de Deus, que hoje tem 120 mil habitantes, quantos meninos da Cidade de Deus teriam oportunidade de um dia na vida escrever um livro? Né? E ela ficou refletindo sobre isso. Eu falei, mãe, esse livro não é um livro só meu. Esse livro é um livro de toda uma galera que estudou comigo desde o primário. Uns morreram, outros estão aí, né, como diz o MV Bill, igual papel no chão, ninguém liga. E eu estou aqui tendo essa oportunidade de escrever um livro. Eu não posso ser egoísta e falar só de mim. É a minha biografia dentro dessa realidade, dentro desse contexto. Então, obviamente, que algumas histórias que eu conto são minhas dentro desse contexto. E ela ficou mais tranquila, ainda assim, dando muxoxo. Mas tu não passou essa fome, não. Eu falei, então tá bom, mãe. Mas é um pouco isso, assim, dizer que esse programa, que a minha história, não é basicamente, não é exatamente só a minha história, mas da Cidade de Deus, do Capão Redondo, lá de Rio Grande do Sul, algumas favelas que eu já visitei,
E é um pouco isso, assim, acho que eu estou aqui como um porta-voz dessa galera também, não necessariamente um porta-voz, mas alguém que pode falar desse lugar que está tendo o privilégio de vir num lugar nobre como esse aqui, está falando para essa plenária aqui, bem bacana mesmo. Valeu? Bem, o site da Central de Comercialização é www.conexãosolidaria.org. Inclusive, ali, se você quiser comprar uma camiseta bacana, assinada por um estilista, você pode comprar online através do nosso e-commerce, né? Aproveitar e já fazer esse merchandise aí, né? E dizer que para nós essa questão, eu, por exemplo, eu sou um trabalhador, né, formal, ou seja, sou bancário, né? Agora, eu acho que essa questão, por exemplo, de processo de exclusão que o nosso país vivenciou, né, em que pese não dá para a gente assumir toda a culpa para nós, entendeu? Mas nós temos que, de uma certa forma, responsabilidade em relação a todo essa gama de processos que foram excludentes aí na sociedade. E eu, como sou oriundo do movimento sindical, e eu costumo dizer que, se não tem crise no mundo do trabalho, é muito difícil ter dirigente sindical, porque o dirigente sindical ele surge a partir de um conflito, né? E eu surgi a partir de um conflito. A minha categoria, que é a categoria bancária, né, só para você ter uma ideia, né, em Porto Alegre, né, no local onde eu trabalhava, em 85, tinha 1.100 pessoas no prédio, né? Hoje tem 56 pessoas trabalhando no prédio, né? E o banco cada vez ganha mais. Então, esse processo da entrada do Brasil nesse mundo globalizado, né, deixou um rastro de desordens, né, que nós, de uma certa forma, tivemos e temos aqui que está enfrentando. Agora, nós precisamos também, né, em que pese o tema da economia solidária, eu acho muito pesado a economia solidária, para quem conhece um pouco do ponto de vista econômico, né, que é difícil se aceitar esse termo, economia solidária, né, porque quando se fala do ponto de vista do econômico, né, é a disputa pela disputa, né, como é que eu faço para ocupar o espaço do outro, né? Então, para nós, né, do movimento sindical, esse tema é um desafio, né? E aí eu queria compartilhar com todos vocês aí essa questão da gente também ser um fiscalizador aí de todos os processos, principalmente nessa questão do consumo consciente, né? Nós participamos, fomos para a África do Sul, na Copa lá da África do Sul, onde a gente conseguiu perceber lá que até a vuvuzela, que é aquele instrumento de sopro lá de plástico, né, não foi produzido nada lá na África do Sul, tudo chegou lá de navio, enfim, produtos chineses, né? Nós estamos fazendo esse debate, aí a gente faz uma parceria com a CUT, né, para que os nossos produtos aqui possam também ser comercializados, né, durante os eventos esportivos, né? Eu sei que lá na Bahia a questão do acarajé já entrou dentro do estádio, então vai ter acarajé para o pessoal que vai assistir os jogos lá na Fonte Nova, né? Então é um desafio para todos nós aí da gente, quando se fala a questão da desindustrialização do Brasil, né, dá uma pensada, ver se a gente também não está estimulando um pouco da desindustrialização do Brasil, né? Então, acho que fica um pouco dessa indagação aí, porque a gente só consegue ver aquilo que nos toca, né? E quando essa questão da exclusão não nos toca, a gente dá uma passada por longe, né? Não é conosco, não vi, né? Então, um pouco esse é o nosso trabalho lá, né? Espero que vocês possam, enfim, fazer algumas reflexões sobre isso que a gente está trazendo aqui, né? Nós, com certeza, se tivermos a oportunidade, assim como vocês, né, estão tendo oportunidade, né, vocês fazem as coisas tão boas quanto as que tradicionalmente são feitas, né? Então, obrigado pela atenção de todos aí, obrigado pelo convite da SEAT, né? E estamos aí.